Sessão extraordinária do Legislativo Municipal de Nova América, no dia 22 de outubro de 2019. Gestão 2019-2020. Unidos seremos fortes, de mãos dadas com o povo. Em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta. Em seguida, convido o novo vereador Diogo para proferir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não esqueça a minha instrução, conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para vocês longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandonem vocês. Amarre-os ao redor de seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Palavra do Senhor. Em seguida, peço à secretária que verifique as presenças dos senhores vereadores. Peço à secretária que faça a leitura da sessão da ata anterior. Ata de número 2 do 9 de 2019. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2019, nessa cidade de Nova América, estado de Goiás, no plenário José Macedo Irmão, situado na Avenida JK, número 291 Centro, reuniram-se em sessão extraordinária os membros da Câmara Municipal às 19 horas, sob a presidência do senhor presidente Cleomar Florentino da Silva, que inicialmente, em nome de Deus, declarou a presente sessão aberta. Ato contínuo foi lido o versículo da Bíblia pelo vereador Euler John de Souza. Na sequência, foi verificada a presença dos vereadores. Deixou de comparecer o vereador Wélio Júnior Ferreira. Consequentemente, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Trata-se de uma sessão extraordinária para o julgamento dos balancetes do excelentíssimo prefeito Eurípides Miguel Manso, dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Em razão do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, foi elaborado os decretos legislativos que serão votados nessa sessão extraordinária. Votação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019, relacionado ao balancete do ano de 2013, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2013 e da outras providências. Na discussão do projeto de decreto legislativo, o vereador Avalmir disse que houve no ano de 2013, teve um problema na despesa total com o pessoal no valor de 54,44% da receita, não atendeu o limite de 54%. Houve um pedido de revisão que adequou a isso. Portanto, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019. O vereador Cleiton José da Silva, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019. Vereador Hilário Gouveia, seu voto após análise é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019.
Vereador Nivaldo Gonçalves de Moura, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo. Vereador Weller John de Souza, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019. Vereador Vilmar Balduino Ribeiro fez uma breve discussão que no início esse balancete foi reprovado, o prefeito entrou com recurso e conseguiu aprovação. Portanto, o seu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo de número 006/2019. O vereador Paulo Roberto Araújo, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 006/2019. Na sequência, o senhor presidente solicitou a leitura do artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal, onde fala das atribuições do presidente. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe, além das atribuições previstas no artigo 34 da Lei Orgânica do Município, as funções administrativa e diretiva das atividades internas, competindo-lhe privivamente votar nos seguintes casos, quando a matéria exigir para sua aprovação. E assim o senhor presidente diz, acolheu o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer do TCM. O seu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo de número 006/2019. Ficando assim, o projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade de votos presentes. Votação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019, relacionado ao balancete do ano de 2014, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2014 e da outras providências. O vereador Alvamir Faria dos Anjos Neto, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019. O vereador Cleiton José da Silva, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019. O vereador Nivaldo Gonçalves de Moura, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019. O vereador Vilmar Balduino Ribeiro, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019. O vereador Hilário Gouveia, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 007/2019. O vereador Euladion de Souza, seu voto é pela aprovação, mesmo que foi aprovado com ressalva, mas foi uma ressalva que o próprio TCM colocou, que foi erro contábil, então não foi o erro administrativo. O vereador Paulo Roberto Araújo, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto número 007/2019. O vereador presidente acolhe também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O seu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo de número 007/2019, ficando assim o projeto de decreto de número 007/2019 aprovado por unanimidade de votos presentes. Votação do projeto de decreto legislativo de número 008/2019, relacionado ao balancete do ano de 2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. O vereador Valmir Faria dos Anjos Neto estabeleceu pela lei orçamentária recardada e pelas despesas orçamentárias empenhadas, o seu voto é pela rejeição do projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O vereador Cleiton José da Silva, seu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O vereador Hilário Gouveia, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O vereador Nivaldo Gonçalves de Moura, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O vereador Paulo Roberto Araújo, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O vereador Vilmar Balduino Ribeiro, seu voto é pela rejeição pelo mesmo motivo do colega vereador Alvamir Faria dos Anjos Neto. O vereador Euladion de Souza fez uma breve discussão, usou o critério nesse ano de 2015, olhando igual as votações anteriores sobre as dificuldades do município e como está explicando na ressalva, o valor de 30 mil é um valor claro, mas pelo movimento que tem no município não é tão grande, que as queixas dos nossos municípios não são bem essas. É claro que tem queixas, ninguém é perfeito, a administração também tem as suas falhas, mas as queixas não são essas. O seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 008/2019. O presidente acolhe o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer do TCM. Seu voto é favorável ao projeto de decreto legislativo de número 008/2019. Ficando assim, o projeto de decreto legislativo de número 008/2019 aprovado por maioria de votos presentes, sendo 2 votos pela rejeição dos vereadores Alvamir Faria dos Anjos Neto e o vereador Vilmar Balduino Ribeiro. Votação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019, relacionado ao balancete do ano de 2016, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América, relativo ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. O vereador Alvamir Faria dos Anjos Neto, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019.
O vereador Cleiton José da Silva, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador Hilário Gouveia, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador Nivaldo Gonçalves de Moura fez uma breve discussão, dizendo que muitos estão se perguntando, será que esses vereadores não acharam nada para votar contra esses balancetes? O vereador disse que sim, tem umas pequenas pendências, sim. O vereador fez de suas palavras que o colega Euler disse há poucos dias atrás. Votamos os balancetes da gestão do ex-prefeito Carlos Braz Pimenta, que era registrado pelo TCM, rejeitado pelo TCM, mas nós que conhecemos o trabalho, conhecemos os trabalhos do prefeito, do município, aprovamos o balancete do ex-prefeito Carlos Braz. Então, por esse motivo também, o prefeito Eurípides vem enfrentando algumas dificuldades desses anos que está passando. A cidade de Nova América, ela é muito pequena para um prefeito ter tantas pessoas empregadas. Graças a Deus, por isso, quase todas as famílias têm uma pessoa empregada na prefeitura. Não é fácil administrar uma cidade pequena com tantos funcionários que tem. Se for olhar os fatores que tem balancetes aprovados, com ressalva, nós acharia que estava errado. Mas não estamos olhando por esse lado, estamos olhando o nosso município, como ele é formado. A única fonte de emprego na cidade de Nova América é a prefeitura. Tem algumas queixas do concurso público, o vereador é contra dar o concurso por um motivo, se vier o pessoal de fora e as pessoas daqui ficarem sem emprego. O desemprego está grande, as cidades vizinhas estão de olho nesse concurso. Então, na opinião do vereador, está bem do jeito que está, todos trabalhando. Nesse momento, o vereador é contra o concurso. Os balancetes de 2013 a 2017, o voto do vereador será a aprovação dos projetos de decreto legislativo. Vamos depois analisar 2005, 2006, 2007 e 2008, para a gente chegar em uma conclusão se tem alguma coisa para votar contra ou balancete. Estamos aqui para fazer o que for melhor, não para o prefeito Eurípides, mas para a nossa população. Portanto, o seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador Paulo Roberto de Araújo, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador Vilmar Balduino Ribeiro, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador Euler John de Souza, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 009/2019. O vereador presidente, seu voto é pela aprovação, acolhe o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer do TCM, ficando assim o projeto de decreto legislativo de número 009/2019 aprovado por unanimidade de votos presentes. Votação do projeto de decreto legislativo de número 010/2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2017 e da outras providências. O vereador Alvamir Faria dos Anjos Neto, seu voto é pela rejeição do projeto de decreto legislativo de número 010/2019 por alguns motivos. Tem uma divergência em notas fiscais, embora o vereador não ter as notas fiscais, mas na GEAB registra uma divergência em nota fiscal. Encontra-se em situação pendente uma obra rejeitada, uma obra feita na Praça da Bíblia e por essa dúvida não ter essa nota fiscal, mas está registrada na GEAB. E por outros pontos, por ter sido recomendado nos balancetes. Antigos Tribunal de Contas vem recomendando, inclusive o vereador Vilmar Balduino citou na reunião anterior, que o controle interno ser feito por efetivos, vem recomendando há tempos atrás, e em 2017 não sanou isso ainda. E que também toma as medidas necessárias sobre o quantitativo de cargo, comissionado e efetivo de cada órgão. O Tribunal de Contas vem também recomendando. O vereador Cleiton José da Silva, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 010/2010. O vereador Hilário Gouveia, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 010/2019. O vereador Nivaldo Gonçalves de Moura, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 010/2019. O vereador Vilmar Balduino Ribeiro, seu voto é pela rejeição do projeto de decreto legislativo de número 010/2019. Esse vereador fez uma breve discussão que no ano de 2013 foi aprovado, 2014 aprovado com ressalva, 2015 aprovado com ressalva, 2016 aprovado com ressalva, 2017 aprovado com ressalva. O vereador disse que esse problema tinha que ter sido sanado no início, foi todo ano passando com ressalva. Foi uma exceção de ressalva, todo ano com ressalva. E sobre o excedente que tem dos comissionados com os efetivos. E sobre essa verba também da reforma da Praça da Bíblia, onde o vereador Alvamir disse sobre a pendência devido da divergência da empresa licitada e da empresa que emitiu a nota fiscal.
O vereador Euler de Souza ressaltou sobre um balancete, vai dar o seu voto no que está regendo no balancete, o qual foi analisado pelo vereador, não desconsiderando o que o vereador Alvamir disse e também o que o vereador Nivaldo disse sobre os cargos comissionados, por enquanto, o vereador Vilmar disse, pelos cargos comissionados, por enquanto seja melhor para garantir o serviço dos moradores do nosso município. Portanto, seu voto é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 010/2019. O vereador presidente, o seu voto é pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e pelo parecer do TCM. Portanto, seu voto é favorável pelo projeto de decreto legislativo de número 010/2019. Ficando assim, projeto de decreto legislativo de número 010/2019 aprovado por maioria dos votos presentes, sendo 2 votos contra dos vereadores Alvamir Faria dos Anjos e Vilmar Goduino Ribeiro. Ato contínuo, o senhor presidente fez uso da palavra, agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Estamos aqui para defender os anseios da nossa população e agradeceu a cada um pela participação. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Lei. E não tendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, que para constar a ver presenteada, que após ser lida aprovada, será assinada. A ata está em discussão. E a mesma em votação. Quem for contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Faria aqui a fortaleza, o parecer jurídico, projeto de lei. Essa casa. Parecer jurídico. Altera o quantitativo de cargos efetivos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Autoriza a criação dos cargos efetivos que especifica na estrutura organizacional do município de Nova América e dá outras providências. Relatório. Foi enviada à assessoria jurídica dessa Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei de número 0706/2019 de autoria do Executivo Municipal, que tem como objetivo a criação dos cargos efetivos na estrutura organizacional do município de Nova América e alteração do quantitativo na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. É o sucinto relatório que passa análise jurídica. Análise jurídica do regime de urgência. O chefe do Poder Executivo encaminhou os projetos de lei de número 0706/2019, cujo ofício prescreveu a tramitação em regime de urgência. Neste viés, antes de adentrar na questão jurídica da propositura, passaremos a analisar a solicitação para tramitação do regime de urgência. Inicialmente, vejamos o que prescreve o artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Nova América. Diz, no artigo 50, o prefeito poderá solicitar a urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 45 dias sobre a proposição, contando da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O
prazo do parágrafo 1º não ocorre no período de recesso da Câmara, nem aplica aos projetos de lei complementar. Por sua vez, o artigo 47, parágrafo único, inciso 4º da Lei Orgânica do Município de Nova América, dispõe que as proposituras que visam criar cargos, funções ou empregos públicos são matérias reservadas à lei complementar. Vejamos, o artigo 47. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maior absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras, que estão previstas nessa lei orgânica. Primeiro, Código Tributário do Município. Segundo, Código de Obras. Terceiro, Código de Postura. Quarto, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Quinto, Lei Instituidora de Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Sexto, Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos. Pelo exposto, essa assessoria jurídica opina pela reprovação do requerimento de autoria do prefeito municipal, que roga pela tramitação em regime de urgência, em razão do artigo 50, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, que prescreve sobre a inaplicabilidade do regime de urgência em projeto de lei complementar, da impossibilidade de aprovação do projeto de lei ordinário. O presente projeto de lei foi protocolado como lei ordinária, que estabelece um quórum diferenciado em razão da matéria em questão, como foi debatido de forma sucinta no item pretérito. A escolha do processo legislativo através de lei ordinária impossibilita sua propositura em razão da matéria ser de lei complementar, conforme determina o artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Nova América. Artigo 47. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras, que estão previstas nessa lei orgânica. Primeiro, Código Tributário do Município. Segundo, Código de Obras. Terceiro, Código de Posturas. Quarto, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Quinto, Lei Instituidora de Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. Sexto, Lei de Criação de Cargos, Funções e Empregos Públicos. Pelo exposto, essa assessoria jurídica opina pela reprovação e devolução dos projetos de leis ao Executivo para correções sobre o processo legislativo desejado, se o mesmo insiste em projeto de lei ordinário, ou fazer as devidas correções. Caso seja mantido o projeto de lei ordinário, opinamos pela reprovação e pela ilegalidade do projeto de lei, nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. É de bom alvitre ressaltar que o artigo 4º da Lei Complementar, número 95, determina no que concede às estruturas das leis, deverá contar o título designativo da espécie normativa, da técnica legislativa. No que consiste a técnica legislativa, os presentes projetos de lei é de extrema atecnia, um desrespeito à lei complementar de número 95/98, a redação legislativa afronta da formalidade para a padronização da legislação municipal. A adequada técnica legislativa exige que a redação dos artigos seja feita pela abreviatura artigo com numeração ordinal 1, 2, 3 até o 9º e posteriormente com numeração cardinal a partir do 10º. Os incisos serão especificados em números romanos e, em geral, são separados do texto por um hífen. O parágrafo, quanto mais, são sinalizados pelo símbolo parágrafo, seguindo diretamente do numeral ordinal até o 9º, ou cardinal a partir do 10º, acompanhado de ponto final. Quando isolado, é representado pelo termo parágrafo único, em extenso e acompanhado de ponto final. Desse modo, embora seja mera formalidade, a técnica legislativa é importante para padronizar os textos legais, sendo exigido pela Lei de número 95/98. Com isso, sugere-se a constituição de justiça e redação, que seja feita a devolução dos projetos de lei para correções de técnica legislativa, ainda que a comissão citada tenha poder para fazer as devidas modificações, mas em razão de todos os projetos do Poder Executivo ter essa teratologia em sua técnica legislativa, é recomendável que seja imposto ao Poder Executivo para melhor diligência com legislação municipal e com o Poder Legislativo. Da necessidade de anexos fiscais. Os projetos em análise prevê a criação de alteração de cargos da administração pública municipal, motivos pelo qual se faz necessário o acompanhamento dos anexos previstos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16. A criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrente aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor nos dois subsequentes. Segundo,
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. O Executivo Municipal não encaminhou juntamente com o projeto de lei complementar, ora analisando a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a declaração da conformidade dos limites globais das despesas com o pessoal. Pelo exposto, essa assessoria jurídica opina que seja oficiado ao Poder Executivo para que junte aos anexos fiscais para a legalidade do projeto de lei, o qual não cumprimento fere a lei de responsabilidade fiscal, caso não juntado dos anexos ao projeto de lei complementar. Opinamos pela ilegalidade do projeto de lei complementar de número 007/2019 e o do 006/2019, nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso haja correções dos projetos de lei, adentramos em outras questões jurídicas da competência e iniciativa. Os projetos de leis complementares que versão sobre matéria de competência em fase do interesse local, encontramos amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1º da Lei Orgânica. É de concluir ainda que a matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 48. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre, primeiro, a organização administrativa, as matérias tributárias, orçamentárias, serviços públicos. Segundo, os servidores públicos do município, seu regime jurídico, a criação, provimento de cargos, empregos e funções da administração direta, autárquica e funcional do Poder Executivo, a estabilidade, a aposentadoria, a fixação e alterações de remuneração, salvo as exceções previstas na Constituição Federal e Estadual. Terceiro, a criação, estruturação e as atribuições das secretárias do município e dos órgãos da administração públicas. Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º, parágrafo 4º da Constituição da República. Feitas essas considerações, não há vícios de iniciativa e competência nos projetos de lei complementar em comento. Conclusão. Após as considerações expostas, não sendo corrigidos os vícios apontados deste parecer, a assessoria jurídica opina pela inconstitucionalidade e a ilegalidade do projeto de lei complementar de número 007/2019 e 006/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e pelo arquivamento. Importante salientar que a emissão do parecer por assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo, constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exata deste parecer não ter força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo, das comissões permanentes do plenário dessa Casa Legislativa. Márcia Aureliano Tolentino, assessoria jurídica. Agradeço o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer das comissões. Relatório. As comissões de Justiça e Redação, conjuntamente com Finanças e Orçamento, atendendo ao prescrito na Lei Orgânica e no regimento interno desta Casa de Leis, em análise aos projetos de lei de número 0607 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que em emendas dispõe. Altera o quantitativo de cargo efetivo na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e da outra providência. Altera a criação dos cargos efetivos que especifique na estrutura organizacional do município de Nova América e da outras providências. Os projetos em questão vêm a essas comissões para análise sobre os ângulos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, como bem a pertinência a caráter financeiro que diretamente ou indiretamente representem mutação patrimonial do município. Trata-se de proposições de leis que visam alterar o quantitativo de cargos efetivo na estrutura administrativa do Poder Executivo, sob o número 006/2019, como bem autorização para a criação dos cargos efetivos na estrutura organizacional do município de Nova América. Houve a publicação dos projetos em sessão ordinária. No mais, foi exarado parecer jurídico por parte da assessoria jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, há algumas séries consideráveis a serem feitas. Em primeiro lugar, em relação às necessidades de anexos fiscais, o que é configurado pela Lei 101/2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o que foi encaminhado posteriormente pelo Poder Executivo. Tratando agora especificamente do vício, quanto à forma de presente proposições, nos termos do parecer,
orientamos a mudança pelo Poder Executivo para sanar a questão da espécie normativa adequada, que seria a lei complementar. Ante o acima exposto, temos que as presentes proposituras estão aptos para análise em plenário. O Hélio Júnior Ferreira, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Paulo Roberto, membro, Alvamir Faria dos Anjos, membro, Cleiton José da Silva, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Hilário Gouveia, membro, Euler John de Souza, membro. Gostaria só de uma explanada que eu fiz em relação ao projeto de lei 006/2019, 14 de maio de 2019, do Poder Executivo, e o projeto de lei 007/2019, de 14 de maio de 2019, do Poder Executivo. Entende-se que não tinha necessidade de votar extraordinário. Como o prazo escoou, né, passou mais de 45 dias, essa presidência entende que passou de 45 dias, ele poderia ir para o arquivo, né? Então eu achei que seria muito hilário mandar o projeto para o arquivo, né? Então eu achei melhor jogar em plenário, né? Sobre os seus vereadores, dar os seus votos, né? E isso que com certeza vai ser democrático. Foi por isso que eu coloquei esses dois projetos. Embora isso não era uma coisa urgente, mas como passou de 45 dias, o qual foi publicado em abril e maio, eu tinha de arquivar para colocar em votação. Então eu achei melhor colocar em plenário para os senhores votassem. Votação no primeiro turno do projeto de lei 006/2019, de 14 de maio de 2019, do Poder Executivo. Projeto de lei de número 006/2019, de 14 de maio de 2019. Altera o quantitativo de cargos efetivos da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Joga o projeto em discussão. Senhor presidente, os senhores colegas, é porque a gente teve a reunião hoje da comissão, inclusive assim, eu sou favorável ao concurso, mas o nosso assessor na comissão hoje, ele disse que estava tudo normal no projeto, né? E disse que inclusive já tinha sanado o problema que era do impacto orçamentário. Ele não disse que o parecer jurídico era contrário, não. Só isso mesmo, né? Não entendi. Obrigado, viu? Certo. Número joga o projeto em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei é aprovado por unanimidade de votos presentes. Votação em primeiro turno do projeto de lei 007/2019, de 14 de maio de 2019, do Poder Executivo. Projeto de lei de número 007/2019, 14 de maio de 2019. Autoriza a criação dos cargos efetivos que especifica na estrutura organizacional do município de Nova América e dá outras providências. Joga o projeto em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui falar que eu sou a favor do projeto de lei e eu sou a favor do concurso público. Porque eu acho que uma prefeitura do tamanho de Nova América, ela hoje, com a criação desses novos corpos, desses novos cargos que está sendo criado aí, ela vai para quase 150 funcionários. O município de Nova América tem 3 mil habitantes, 3 mil e pouquinho habitantes, vai para 150 funcionários comissionados, sem estabilidade nenhuma. Uma prefeitura igual de Rubiataba, que tem 23 mil, 24 mil habitantes, está com 70, 80 cargos comissionados. Então eu acho que Nova América passou da hora de dar um concurso público. Eu acho que tem muitos funcionários que é contra, que não quer o concurso público, porque tem medo de que o prefeito venha colocar só parente e só gente mais ligada a ele. Eu acredito que hoje não existe mais esse tipo de concurso público em que um direciona vaga para alguém. Eu acho que isso não existe mais. E hoje nós temos aí o Ministério Público, que ajuda, que acompanha os concursos públicos. Pode ser pedido para a OAB acompanhar o concurso público. Então, eu acredito que hoje não tem mais esse perigo de ter fraude no concurso público. E outra coisa, o prefeito não mandou impacto orçamentário. Eu acho que não mandou, eu não sei por que o prefeito não mandou o impacto orçamentário. Eu não sei se ele está interessado nesse concurso ou não. Ele mandou. Ele mandou? Você leu ele aí? Foi ele, já tem mandado, mas já está lá na mesa diretora
da Câmara. Ah, não foi lido aqui não. Não foi não, mas Tá. já está lá já. Então está tudo certo. Sobre o impacto orçamentário, está tudo certo. Tá. E eu acho que sobre, depois que ele der o concurso público, vai criar aí parece que 96 vagas. É claro que aí, no caso, vai sair bastante funcionário. Sair, assim, no sentido de que talvez estoure o impacto orçamentário. Assim, continuarão, se continuar os cargos comissionados. Não quer dizer que todos os cargos comissionados vão acabar, não. Certo? Ele pode continuar como funcionário desde que não passa o impacto orçamentário, desde que não passa o tanto da folha, que tem que ser pelo tanto, né, pela porcentagem. Ele pode continuar como funcionário comissionado. Então, eu sou a favor, voto a favor do concurso público. Eu acho que ninguém tem que ter medo de concurso público. Eu acho que a pessoa vai ter estabilidade, porque hoje quem desses funcionários que tem estabilidade? Nenhum funcionário desses aqui comissionado tem estabilidade. E o concurso público vai trazer essa estabilidade para os funcionários. Muito obrigado. Joga o projeto de lei em votação. Quem for contrário se manifeste. O projeto de lei é aprovado por unanimidade de votos presentes. Não tem nada mais a se tratar, então eu declaro a sessão encerrada.